Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da nossa revista Detetives Júniors. Hoje estamos na lição 11ª. Mentira! Na 11ª. Bé, você já não sabe que 11, a lição 11 é a 11ª? Hoje a Bé tá aqui porque o assunto diz respeito a ela. A gente vai ver por quê. O rebanho sabia, Bé? Me responda, você sabia de toda essa história? Vamos ver. Vamos começar com o nosso mistério de hoje. Ó. Os inocentes viraram culpados. Quem são eles? Quem são eles, Bé? Você sabe quem é o inocente que virou culpado? Ela falou que sim. Ela vai me ajudar, então, vai me ajudar e ajudar vocês a descobrir qual é esse mistério. Quem são esses culpados? Não, quem são esses inocentes que viraram culpados? Muito bem. O primeiro texto que a gente vai ler é Levíticos, capítulo 1, versículo de 3 até o 5. Vou ler para você. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada do tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito no seu lugar como expiação. Mate o novilho na presença do Senhor, e os filhos de Arão oferecerão o sangue do animal e a entrada da tenda do encontro. A tenda do encontro. Então, olha só, essa aqui é a lei de Moisés. Esse é o livro que Deus mandou Moisés dizer para o povo como que deveria acontecer a vida deles. Então tem todo tipo de lei, todo tipo de instrução. E essa aqui é a instrução para com os sacrifícios. Você reparou que esse texto fala falou que era para ele colocar a mão assim? Eu até coloquei a mão em cima da cabeça da Bé. Não é para fazer carinho. Eu sei que ela ia gostar, mas não é para fazer carinho. É para dizer o seguinte: eu que pequei, eu que errei contra Deus. Eu fiz alguma coisa que é errada, eu pequei. Então eu vou levar o meu animalzinho lá para o sacrifício e eu vou colocar minha mão em cima dele, simbolizando que todo o meu pecado agora tá na Bé. E a Bé vai ser sacrificada no meu lugar. Mas por que sacrifício? Por que sacrifício? Vamos ver. Hebreus 9, 22, lá no Novo Testamento, fala o seguinte, eu vou abrir e eu vou ler para vocês por quê. Mas antes a gente precisa lembrar de uma coisa. Lembra que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e falou, olha, tá aqui todas as árvores que você pode comer, tudo que você quiser, mas dessa árvore aqui você não pode comer, porque no dia que dela morrer, no dia que você comer, você vai morrer. A morte, então, passou a fazer parte da humanidade por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe essa morte para todo mundo, né? E aí depois Levíticos vai explicar, tintim por tintim, como seria esse sacrifício. E agora a gente vai ler por que tem que fazer um sacrifício. Por que tem que matar a Bé? E fica assim, Bé, você tá salva agora, vamos ver. Mas antes não tava. As vovós da Bé, tudo morreram. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Quer dizer, lembrando do que Deus falou lá em Gênesis, que o pecado gera a morte, então alguém tem que morrer. E quem que ia morrer? Ela. A Bé. Ou, no caso, a vovó da Bé, a vozinha da Bé. Então, as pessoas mantinham, todo mundo tinha, tinha uma ovelhinha que cuidava até chegar no tempo certo para levar para o sacrifício e sacrificar lá por causa dos seus pecados. Mas tem uma coisa aqui que acontecia. Isso acontecia muitas vezes. Por quê? Porque a gente peca muitas vezes. Então, se essa semana eu pequei, eu precisava ir lá no final de semana no templo sacrificar, o que acontecia na semana seguinte? Eu pecava de novo. E aí o que eu tinha que fazer? Desculpa. O que eu tinha que fazer? Ir lá novamente sacrificar mais outra ovelhinha. Então,
teve até momentos assim eu lembro de histórias lá nos profetas dizendo que o rei queria fazer alguma coisa assim muito grandiosa para Deus e sacrificou 1000 holocaustos, 1000 bés lá, todinha queimada. Por quê? Porque ele queria realmente a purificação, ele desejava realmente a purificação do povo, né? Porque todo o povo colocando a mão nas ovelhinhas, transferindo a sua culpa para a ovelhinha, e a ovelhinha então morria no lugar da pessoa que estava fazendo o sacrifício. Só que isso era, como eu falei, tinha que fazer várias e várias vezes. Será que não tinha outro jeito de resolver esse negócio? Por que será que hoje a gente não faz mais isso? Por que a gente não tem que levar uma ovelhinha para sacrificar lá na igreja? Vamos ver por quê. Tem um profeta que se chama Isaías, você vai abrir a sua Bíblia lá em Isaías 53, 53, 6 e 7. Aqui, ó, vou ler. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho do Senhor para seguir os nossos próprios caminhos. No entanto, Deus, o Senhor, fez cair sobre ele o pecado de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, né? Para o sacrifício. Para o matadouro, como ovelha muda, ó, a Bé nem boquinha não tem. Como ovelha muda para os tosqueadores. Condenado injustamente, foi levado embora e ninguém se importou dele morrer sem deixar filhinhos, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar dor. E aí, então, olha só o que esse texto está falando. Que Deus ia mandar uma pessoa para sofrer a culpa de todo o povo, da rebeldia do meu povo. Então, quem é o povo para quem o sacrifício de Jesus teve efeito? Para quem crê nele, né? Então, do mesmo jeito que a ovelhinha levou a culpa, né, lá daquela pessoa que levou a ovelhinha, fez assim e a ovelhinha morreu, a mesma coisa foi Jesus. Ele pegou as nossas falhas, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa rebeldia e sofreu o castigo no nosso lugar. A ovelhinha não tem nada a ver com o sacrifício do povo. E Jesus tinha? Não. Mas olha só o que João Batista falou sobre Jesus quando João Batista estava ali pregando arrependimento e batizando algumas pessoas. Ele estava ali perto do Rio Jordão e aí olha o que ele fala de Jesus, que ele estava lá já com o povo dele, conversando, discipulando, batizando, e Jesus estava passando assim e veio. Aí ele falou o seguinte, no dia seguinte, João 1:29, para você guardar. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De quem que o sacrifício de Jesus tira o pecado? Do mundo. Aí a Bé ficou feliz. Porque depois que Jesus fez o sacrifício do mundo todo, no lugar do mundo todo, de todas as pessoas que creem em Jesus, as Bés ficaram mais felizes. A vovó da Bé falou assim,
Ufa, me livrei. A filhinha dela também se livrou. Aí a Bé aqui, ó, tá toda feliz e contente, porque ela sabe que ela não vai para um sacrifício novamente. Ela não precisa morrer no lugar de ninguém, porque Jesus já fez isso uma vez por todas. Então vamos ver. O nosso mistério era que o inocente que virou culpado. Antes, no Antigo Testamento, quem eram as pessoas inocentes que levaram a culpa? A Bé, tadinha, olha a Bé aqui, ó. A Bé, a vovó da Bé, todos os primos distantes assim da Bé, toda a família da Bé morreu no lugar das pessoas. Mas no Novo Testamento, Deus mandou Jesus uma vez por toda para ser o sacrifício no lugar de todos nós que cremos. Então, se a gente crê e falar, Senhor Jesus, eu entendo que eu errei, o pecado foi meu, eu precisava morrer, mas eu entendo que quem estava ali na cruz, Jesus, ele sofreu e morrendo no meu lugar, eu creio que ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, você crendo, você confessando com a sua boca, crendo com o coração, você se torna uma dessas pessoas cujo pecado foi tudo pago lá na cruz. E aí a gente que era culpado, Deus olha pra gente, vai olhar e fala assim, ali ó, tô vendo que Jesus passou na vida dessa pessoa. Então ela não é mais uma culpada, ela é uma pessoa justificada, ela é uma pessoa salva. Então o que você vai colocar na sua revista? No Antigo Testamento eram as ovelhas. No Novo Testamento, AT quer dizer Antigo Testamento e NT quer dizer Novo Testamento. No Novo Testamento é Jesus, no Antigo Testamento eram as ovelhinhas, tá bom? Tinha, na verdade, outros sacrifícios, mas eu tô falando de ovelhinha só para facilitar, porque eram vários tipos de sacrifícios diferentes. Mas para a nossa lição é isto. Faça a sua liçãozinha, manda foto pra mim, caso você não vá na EBD, mas vai na EBD, que é muito melhor na EBD do que tá aqui na telinha. Se você não for, bate foto pra mim, que eu vou anotar que você fez a sua lição, e aí a gente vai contar lá no final da revista, que já estamos quase no final da revista, quem é que teve mais presença e quem é que mais fez a lição de casa, tá bom? Um beijo pra você, beijo pra você, até mais!